Olá, Elza. Boa noite. Seja bem-vinda. Tá tudo bem com o som? Oi, José. Que bom ter você aqui de novo. Ei, Gerila. Muito bom. O som tá bom? Me dá um joinha se o som estiver bom para vocês. Hoje a nossa live promete. Acredito que vocês... Ok, obrigada, José. Ótimo. O tema escolhido para essa noite é sexologia humana. E eu quis frisar que é sem censura, porque o material que eu separei para nós estarmos estudando sobre sexologia, sobre sexualidade, que é uma área da sexologia, ele visa o entendimento. Essa live é voltada para a educação sexual. E educação sexual não tem absolutamente nada a ver com o que a gente vê por aí. Essas desinformações em relação à sexualidade humana. Aliás, uma das matérias mais mal dadas na escola é sobre sexualidade. Bom, e sexualidade é vida, faz parte da vida do ser humano. Um ser humano saudável sexualmente, ele consegue ter uma relação melhor com ele mesmo, consegue ter uma relação social melhor. Agora, o que a maioria das pessoas não sabem é que a gente complica demais o tema sexualidade. Sexualidade nada mais é do que o prazer corpóreo. É a forma com que a pessoa obtém prazer com o próprio corpo e através do corpo do outro. E é só isso. Não tem complicação, não existem regras para esse prazer. Até porque cada indivíduo é um e as vivências prazerosas com o próprio corpo, elas são particulares. Engana-se quem acha que sexualidade ela está presente na vida adulta. Não, nós seres humanos somos seres erógenos, ou seja, nós somos seres que descobrem prazer com o próprio corpo. Isso tudo começa no primeiro ano de vida, né? Então, a nossa primeira experiência sexual é de 0 a 1 ano, onde a gente tem a fase oral, onde a gente mama no peito, onde a gente chupa o dedo. Então, essa é uma experiência erógena, é nossa primeira experiência sexual. É muito prazeroso o aleitamento materno. E aí a gente já começa a ver alguns tabus de algumas culturas. Para algumas culturas, a amamentação é um ato obsceno. Agora, a gente tem que frisar, isso é extremamente importante, que o contato íntimo, pele com pele, o aleitamento materno ou o acalentar uma criança pele com pele, ela vai determinar muitos comportamentos sociais desse indivíduo. Tem um estudo muito interessante nos Estados Unidos, onde um grupo de presidiárias recebia os filhos para amamentar diariamente. As crianças recém-nascidas eram criadas em um outro alojamento e chegava o momento delas amamentarem. As babás, as enfermeiras levavam essas crianças para as mães amamentarem nesse ambiente tão hostil. E a pesquisa foi feita paralela a um grupo de crianças criadas num orfanato de última geração, de última tecnologia, os melhores leites, a melhor nutrição em geral.
E essas crianças foram acompanhadas durante 20 anos. E o que se percebeu é que as crianças amamentadas num ambiente tão terrível como uma cadeia, elas tinham muito mais saúde mental do que aquelas crianças criadas em orfanato com todo o luxo. Então, nunca foi tão importante entender sobre a sexualidade, sobre o prazer que o ser humano tem com o próprio corpo. Falar em saúde, em educação sexual, pessoal, é falar sobre alguns pilares muito importantes para a vida, a vivência sexual. Esses pilares, eles são a afetividade, o vínculo, o aprendizado e a modulação hormonal. Milhares de pessoas sofrem no mundo todo pela desinformação sobre a vida sexual. E esse sofrimento ele já começa no início, na própria adolescência, onde os hormônios eles começam a ser produzidos, os hormônios sexuais eles começam a ser produzidos. Então, a criança começa a experimentar sensações muito prazerosas com o próprio corpo e curiosidade em relação ao corpo do outro. E muitas vezes essas crianças, elas são muito mal interpretadas pelos pais, mal interpretadas pelos professores. Para quem é mãe e está me ouvindo agora, quantas vezes o pediatra do seu filho perguntou para você se o seu filho já tinha vivido a fase oral, a fase genital, a fase genital, a fase fálica? Provavelmente a grande maioria de vocês nunca nem ouviu falar sobre essas fases do ser humano. E a afetividade, ela não significa permissão, tá, gente? E na infância a gente tem algumas fases muito saudáveis e muito mal interpretadas. Por exemplo, eu já falei da fase oral, que é mais ou menos bem aceita. Mas vamos falar da fase fálica, onde a menina descobre que tem vagina e o menino descobre que tem pênis. E essa vivência com o próprio corpo, descobrir o órgão sexual, é de extrema importância para o desenvolvimento de um ser humano saudável. E nessa fase os pais ficam extremamente confusos. E agregado a isso, uma medicina despreparada para dar apoio aos pais em relação a isso. Além da medicina, uma formação educacional voltada para os tabus. E saber que isso é saudável é muito mais tranquilo do que ficar criando mitos e tabus para poder justificar um comportamento normal, um comportamento natural. Então, a afetividade, muitas vezes, ela é confundida com permissão, sabe? E afetividade é simplesmente identidade, não é sinal verde. Muitas pessoas confundem afetividade com avanço do sinal. É permitido avançar o sinal. Mas as pessoas, a maioria das pessoas não sabem que a afetividade vai gerar intimidade. E é a intimidade que permite que o indivíduo se sinta confortável em ser tocado e tocar da melhor forma que ele achar. Vejam que eu não estou falando de homem e mulher, porque isso em sexualidade
definitivamente não importa. Em sexualidade, durante a live toda, vocês vão me ver falando sobre o indivíduo, porque o indivíduo que é o foco aqui da nossa educação sexual. Então as pessoas, elas confundem muito a questão da afetividade e acabam abusando umas das outras. Voltando aí na questão dos adolescentes, a curiosidade é muito grande, os hormônios estão à flor da pele. Mas é uma criança imatura emocionalmente. É uma criança que ainda não tem maturidade para, em primeiro lugar, saber quais são os seus desejos. É uma criança, é um indivíduo que ainda não sabe quais são as suas necessidades como ser humano. E com isso, muitos abusos acontecem. E é de extrema importância a escola, o entendimento da responsabilidade da escola nesse processo. É de extrema importância o entendimento dos pais nesse processo, onde há um aumento da afetividade e, consequentemente, de certas intimidades. E nessa fase, alguns adultos que não foram educados sexualmente, eles avançam o sinal vermelho. E tem uma coisa muito linda em relação à afetividade, que é a afetividade própria. É o direito de você ter afetividade com seu corpo da forma que você quer. A afetividade próxima, muitas vezes significa uma roupa diferente, um cabelo diferente. Isso é afetividade, uma forma de se portar diferente, algo que te traz alegria. Isso é afetividade pessoal, afetividade íntima. E sem afetividade comigo mesmo, eu não consigo dar afeto ao outro. Muito bom, né? O outro pilar de uma boa educação sexual é o vínculo. E quando a gente fala em vínculo, eu tenho que tocar num assunto muito delicado, que é o ciúme. Vínculo, gente, não é posse. Vínculo é vínculo. E nesse universo da posse, a gente esbarra com ciúme. Existem basicamente 3 tipos de ciúme. O ciúme normal, que é aquele sentimento de abandono pela pessoa amada. Existe o segundo tipo, que é o ciúme neurótico, né? Que a pessoa ela vive em função daquele ciúme, ela fica constantemente em estresse, imaginando que a pessoa amada está traindo e ela não consegue caminhar na vida. E temos o terceiro tipo de ciúme, que é o ciúme paranoico ou delirante, que são aqueles casos de ciúmes graves, onde o indivíduo atenta contra a vida do ser amado. Tem uma frase muito engraçada que fala que quem ama tem ciúme, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido isso. Gente, só que na verdade, quem ama preza o bem-estar do outro. Vínculo significa independência, admiração. Ah, mas o amor, a falta do ente querido vai trazer dor, angústia. Sim, a falta do ente querido, o ciúme normal, ele é parecido com um quadro de luto, da saudade, daquela coisa boa que se tem quando
estar na presença do indivíduo amado. O ciúme normal, onde tem aquela pitadinha de dor da ausência do outro, é absolutamente aceitável. Mas o ciúme neurótico e o ciúme paranoico deve ser tratado com os profissionais da saúde mental. Qual área da saúde mental é a área mais indicada para tratar ciúme? A psicologia cognitivo-comportamental, tá? Então, dentro das áreas da medicina, dentro das áreas da saúde, a terapia cognitivo-comportamental ajuda as pessoas que têm esse ciúme paranoico e neurótico. O outro pilar muito bacana que a gente tem é sobre o aprendizado. Eu acho que a parte do aprendizado é a parte que eu mais gosto. Porque uma relação sexual saudável, ela vem da admiração, do bem-querer, mas ela também, gente, ela vem do diálogo. Até há pouco tempo, existia um conceito de que as mulheres gostavam de relacionamento e os homens gostavam de sexo. E para ter sexo, os homens mantinham um relacionamento e as mulheres, para ter um relacionamento, elas acabavam cedendo aos caprichos masculinos. Mas hoje a nova ciência, os novos estudos sobre sexualidade humana mostraram que não tem esse padrão. Absolutamente não existe esse tipo de padrão. Tanto homens podem prezar pelos relacionamentos, tanto os homens podem ter uma afinidade sexual pelo parceiro, pela parceira que tenha essa característica de laços afetivos, ou como existem mulheres também que não pensam em laços afetivos amorosos. A linguagem do amor é muito mais de provisão e de sexo mesmo. E todos são saudáveis da mesma forma, né? O entendimento dessas diferenças é que liberta. Sobre aprendizado, quantos de vocês que estão me assistindo já perguntaram para o seu parceiro ou para a sua parceira o que ele mais gosta na cama? Ficou o silêncio, né? Porque as pessoas simplesmente elas não têm coragem de falar sobre sexo. Elas encaram isso como um assunto proibido. E não tem como adivinhar o que dá prazer para o outro, a não ser que você ensine para ele. Os primeiros toques, a primeira intimidade, ela tem que ser conduzida. E os casais raramente falam sobre isso. E conversar sobre o que proporciona o prazer na cama, ela é importante até para que se entenda a frequência saudável do seu parceiro ou da sua parceira para a atividade sexual. Muita gente me pergunta quantas vezes por semana é saudável fazer sexo. Eu falo que depende do casal, é o casal que decide qual a frequência ideal. A frequência ideal, na verdade, é aquela que fortalece os laços. É aquela frequência que vai unir as pessoas num laço de prazer, num laço de satisfação sexual. Então, conversem com seus parceiros, se abram. Na verdade, sexo, vida sexual é para ser aproveitada. Dentro dessa questão do aprendizado, eu separei algumas dicas, né? A Carol aí do Távola até me pediu algumas dicas, né, Carol? Sobre como apimentar a relação. Então eu vou passar para você 5 dicas de ouro, tá bom?
Primeira dica: usem palavras de afirmação para o seu parceiro. Elogie o desempenho dele durante o dia ou dela durante o dia. Como eu disse agora mesmo, o amor, o laço afetivo, ele vem da admiração e da independência. A maioria dos casamentos, gente, não acabam porque falta amor. A maioria dos casamentos acaba porque não existe independência, não existe admiração. Tenha, segunda dica, qualidade de tempo. Quando você estiver com a pessoa amada, não fica mexendo no celular. O tempo que vocês têm um para o outro, na maioria das vezes, é tão pequeno. Então preste atenção nele, preste atenção nela. Qualidade de tempo é uma característica muito rara hoje em dia, não é uma característica, é um investimento muito raro hoje em dia. As pessoas estão com tanta pressa de viver que não estão realmente vivendo. E quando a gente fala de envolvimento sexual, qualidade de tempo é fundamental. Inclusive na hora da relação sexual. É prestar atenção no outro, o olhar no olhar, o olho no olho. Fixa a mente para aquele momento. Existe uma atenção extrínseca, que é a atenção real, onde a pessoa realmente está envolvida no processo. E existe a atenção extrínseca, que são as distrações do ambiente. Pensar se o neném está chorando, pensar no boleto bancário que vai vencer. Então, no momento da relação sexual, qualidade de tempo garante o êxtase, garante um prazer melhor. E interessante, aproveitando essa parte da qualidade de tempo, é que qualidade de tempo gera libido, tá? Libido é desejo, é a energia sexual. Isso é que é libido. Terceira dica de ouro: presenteie seu parceiro, a sua parceira. Eu não estou falando de valor monetário, não. Eu estou falando de comemoração. Comemore, lembre, chegue com uma flor ou chegue com pequenos presentes, pequenos perfumes, né? O ato de presentear é precioso. Então, essa dica é bem legal e não precisa ser nada complicado, não. Seja um líder servidor para a pessoa amada. O que é ser um líder servidor? É aquela pessoa que serve a outra sem compromisso, sem cobrança. É aquele agrado que não custa nada a gente fazer. E essas experiências que você vai tendo, você vai testando com seu parceiro aquilo que dá mais certo. Tem muitos homens que adoram chegar em casa e ter um jantarzinho pronto. Tem muitas mulheres que amam chegar em casa e ter um jantarzinho pronto. É visível a relação do outro. E o mais libertador disso tudo é que você não precisa impor a sua forma de amar para o outro, né? Você não precisa colocar um jantar à força para um homem que, na verdade, por exemplo, né? Eu estou falando entre homem e mulher. Você não precisa oferecer um jantar à força se o homem, na verdade, ele quer ser admirado pelo dia de trabalho que ele teve. E a dica número 5 é o toque físico. É o toque físico correto. Então, lá atrás eu dei uma dica. Ensine o seu parceiro a tocar você de forma que você goste, de forma prazerosa. Honestamente, qual é o problema em você direcionar as carícias? As mulheres, na maioria das vezes, elas são muito tímidas em relação à condução das carícias.
E isso tudo vem da própria história da mulher na humanidade, né? A mulher, ela, na história humana, ela não pode falar sobre posição erótica, né? Qual a posição que ela tem mais prazer sexual. Na história da humanidade, na história do homem, o homem tem que ter a iniciativa, o homem não pode falhar, o ato sexual ele tem que ser completo, ou seja, o desejo, a libido, a ereção masculina, a penetração e o orgasmo. Não. Muitas vezes o homem tem muito prazer em proporcionar êxtase, prazer para o seu parceiro ou para a sua parceira, e tudo bem. É essa linguagem sexual que o satisfaz. Aí vocês entendem como que a sociedade vai criando mitos, vai criando caixinhas inexistentes, caixinhas que não fazem o menor sentido, caixinhas que só fazem entristecer, aumentar a distância entre os casais. E nessa questão do toque tem uma questão muito importante, muito interessante, que é a sexualidade na terceira idade. Engana-se quem acha que uma mulher de 60 anos, ela não tem orgasmo, que ela não tem prazer, ela não tem libido. Pelo contrário, foram feitas algumas pesquisas avaliando a vida sexual das mulheres entre 40 e 50 anos e entre 60 e 70 anos. A vida sexual de uma mulher de 60 a 70, ela é muito mais prazerosa do que uma mulher de 40 aos 50 anos. Por quê? Uma mulher de 60 anos que tem uma vida sexual ativa, ela aprendeu a mostrar para o parceiro a forma com que ela mais gosta de ter uma relação sexual. Ela já fez as escolhas próprias e é extremamente prazeroso da mesma forma. E aí, com isso, a gente vai quebrando alguns tabus. Sobre a parte hormonal, né, que é um dos pilares importantes. Eu não vou dizer que é o último pilar sobre a sexualidade humana, não, mas ela é extremamente importante, né? E para a gente falar da parte hormonal dentro da sexualidade humana, vamos falar dos hormônios envolvidos com a libido, com a energia sexual, o desejo, aquela sensação prazerosa. Com a libido pode ser solitária, com o indivíduo mesmo ou com o outro. A libido, ela não depende exclusivamente dos hormônios, não. É possível que se tenha libido diante das 5 linguagens, das 5 dicas do amor aí que eu dei para vocês. Então, a libido, que é um interesse sexual, ele independe da condição hormonal desse indivíduo. Ele está muito mais relacionado à vivência, ao envolvimento, à afetividade do que a parte hormonal. Então, só aí a gente já quebra o primeiro tabu, né? Que eu não tenho libido, eu não estou tendo desejo, necessariamente eu tenho um problema hormonal. Aliás, o que ajuda muito a libido é o amor próprio, tá? Então, o autoconhecimento da personalidade, dos pontos fortes, dos pontos fracos, é que mais ajudam a libido. E vamos falar sobre, então, o segundo ponto dentro da parte hormonal é a performance na atividade sexual, né? A performance é o início do desejo, né? Então, a libido faz parte dessa performance, é a manutenção do prazer, do êxtase e uma finalização completa, uma finalização em ciclo, né? O ciclo de uma atividade sexual, normalmente ele termina com o orgasmo.
No desempenho sexual, a gente já precisa de 2 hormônios, né? Na verdade, 3 hormônios principais. A progesterona, que é um hormônio, as mulheres têm mais progesterona que os homens. A testosterona, os homens têm mais testosterona do que as mulheres. E a ocitocina, né? Então, a progesterona, a testosterona, ela vai proporcionar a lubrificação, a ereção, e a ocitocina, o orgasmo. Por isso que muitas pessoas, elas têm todo o processo de excitação, do envolvimento durante o ato sexual, mas elas têm muita dificuldade em ter orgasmo, que é o clímax de uma relação sexual. É a principal causa a baixa de ocitocina? Não. A principal causa de não se chegar ao orgasmo é a falta de conhecimento do próprio corpo. Quantas mulheres sabem o jeito certo para que o parceiro a leve ao orgasmo? Quantas mulheres têm coragem de falar durante uma relação sexual da forma que elas gostam? Quantos homens têm coragem de falar para parceiro ou para o parceiro a forma que ele mais gosta de chegar ao orgasmo? Então, é preciso que se conheça o corpo, é preciso que se descubra as zonas erógenas mais importantes do corpo. Na maioria das vezes, as mulheres têm um orgasmo clitoriano, mas não necessariamente. Algumas mulheres têm orgasmo vaginal, que é muito raro. A maioria delas realmente chega ao orgasmo com toque no clítoris, que é uma das regiões erógenas mais importantes no sexo feminino. Os homens, eles têm orgasmo com ereção? Não necessariamente com ereção. Alguns homens têm orgasmo sem ter o pênis ereto. E isso é muito bom, assim, isso foi muito libertador na sexologia humana saber, porque muitos pacientes que passaram por cirurgia de próstata, por exemplo, eles têm dificuldade de ter ereção, mas eles não têm dificuldade em chegar ao orgasmo. Assim também, alguns pacientes vítimas de acidentes neurológicos, né? Então, o que se percebe é que o orgasmo, muitas vezes, ele é cerebral. Por isso que acontece o orgasmo dormindo, né? Não há toque na genitália, mas tanto o homem quanto a mulher pode ter um orgasmo dormindo. E a preguiça sexual? Quem já ouviu falar aí em preguiça sexual? A preguiça sexual, gente, não é impotência. A preguiça sexual, ela pode acontecer tanto com os homens quanto com as mulheres, tá? E ela vem de um estresse diário. É algo passageiro. A maioria das pessoas com preguiça sexual Obrigada. Os elogios aí, obrigada. A preguiça sexual, ela está mais relacionada ao dia a dia cansativo, a falta dessas 5 linguagens do amor. E aí, quando se inicia a prática sexual, o parceiro fica mais animado, ele está envolvido aí nesse processo. E a preguiça sexual está mais relacionada ao cortisol alto, tá? Então, gerenciar o estresse durante o dia pode ajudar você à noite com seu parceiro. Como descobrir problemas hormonais? A principal forma de descobrirmos problemas hormonais é através dos exames de sangue ou uma boa história clínica, né? Uma boa anamnese, uma boa consulta médica
ela vai poder direcionar o médico nesses tratamentos. Qual médico, qual o melhor médico, qual a especialidade para tratar sobre disfunções sexuais? O médico da sua escolha. Não existe uma especialidade médica exclusiva para se falar de sexualidade. Então, a sexologia é uma das áreas da medicina que estudam a sexualidade. Mas a melhor pessoa para você conversar sobre sexualidade, né, o profissional da área de saúde, é o seu médico, é o seu terapeuta, porque, inclusive, até esqueci de falar uma coisa muito importante em educação sexual na escola, é que a educação sexual da escola começa ao contrário, vocês já viram, né? Começa pela genitália, ao passo que uma boa educação sexual, ela tem que começar na cabeça, né? Ela tem que começar com as escolhas próprias, o amadurecimento aí cerebral. Então, um bom exame de sangue vai direcionar sobre as alterações hormonais. Hoje, nós temos várias formas de trabalhar as disfunções hormonais, né? O entendimento em saúde mental sobre sexualidade, eu já disse, né? A terapia cognitivo-comportamental é maravilhosa para dar um start aí nesse processo. E os tratamentos hormonais hoje em dia são simplesmente maravilhosos. Não tem por que ter medo de fazer reposição hormonal. Hoje nós temos aí uma cartela de hormônios biológicos que só fazem bem, né? Sexo é vida, hormônio é mais vida ainda. Então, hoje nós temos desde hormônios de passar na pele, cremes de passar na pele, formulações sublinguais, implantes hormonais maravilhosos com ação fisiológica, né? Então, os implantes hormonais têm surpreendido muito a medicina pela sua eficácia, pela rápida ação sem prejuízo para outros órgãos. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós temos aí alguns minutinhos para tirar algumas dúvidas. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Todo mundo sabe tudo sobre sexualidade? Vamos deixar aí, então, depois, podem deixar aí no nosso Instagram as perguntas, né? Depois da live que vai ficar gravada. Se vocês tiveram alguma dúvida, podem deixar as perguntas aí. Então, eu vou fazer um resumo rápido aí, porque isso é muito importante. Sexualidade depende de afetividade, vínculo, aprendizado e modulação hormonal. Como apimentar a relação? Palavras de afirmação, elogie o seu parceiro, dê qualidades no tempo que você estiver com ele ou com ela, dê presentes, sirva com amor, com tranquilidade, sem cobrança. Toque o seu parceiro da forma correta. Aí eu pergunto, disso tudo que eu falei, aonde que mora o preconceito? Aonde que mora essas questões pequenas que a gente vê aí na nossa sociedade? Então, se você gostou, passe para frente, compartilhe essa live, me ajude a melhorar aí as lives para vocês, tá bom? Com muito carinho, né, que a gente tem feito
esse trabalho, que é até novo para mim, mas eu faço isso para vocês. Então eu quero muito um feedback, né? Eu quero muito que vocês me falem aí o que vocês estão achando. Um grande abraço e na próxima segunda-feira nós vamos estar falando sobre jejum intermitente. É o tema que foi mais escolhido aí por vocês. Eu vou estar conversando com a doutora Ariel, ela é nutricionista funcional, e vamos tirar todas as dúvidas sobre o jejum intermitente. Vamos queimar essas gordurinhas da quarentena. Um grande abraço aí para todo mundo e até a próxima segunda.